muito comum as pessoas começarem a investir, né, e olhar só para o Brasil. Então você tem a renda fixa, multimercado, a renda variável, mas existem opções de você se tornar sócio, por exemplo, de empresas que majoritariamente elas têm a sede nos Estados Unidos. O investidor consegue se tornar sócio dessas empresas através da própria corretora aqui no Brasil, via BDR ou ETF. Ou seja, não precisa de burocracia para mandar o dinheiro lá para fora, um custo muito baixo e total transparência. Então, é o que eu digo, não é questão de acertar se o dólar está barato ou se está caro, até porque é muito difícil, até para a gente que trabalha no mercado financeiro, gestores, acertar o movimento da moeda. Mas diversificar faz total sentido. Não só diversificar o risco Brasil, mas você também diversificar as empresas. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, você tem empresas de tecnologia muito à frente aqui do Brasil. Google, Amazon, Facebook, Meta, e você consegue investir nessas empresas através de BDR pela corretora no Brasil. Então, é o que eu sempre digo, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Olha, o investidor iniciante, muitas vezes ele já erra no caminho que ele vai adotar. Ele começa, por exemplo, comprando ações. E aí, no momento que ele precisa de dinheiro, porque a vida é imprevisível, o que ele faz? Ele acaba vendendo essas ações a qualquer preço. E muitas vezes a gente sabe que os ciclos de ações estão em alta, em baixo. Então, acho que o primeiro erro do iniciante é não montar a sua reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela é justamente aquele valor aplicado em renda fixa que eu vejo muitas pessoas preocupadas com a rentabilidade desse investimento. Não tem que se preocupar. Tem que investir em um CDB ou no Tesouro Selic, que rende ali 100% do CDI. Já está ótimo, porque aquele valor é um valor justamente para uma reserva, uma necessidade que ele tem. A gente sabe que a vida é imprevisível. Então, esse é o primeiro erro do investidor iniciante que não se prepara ou que não tem uma assessoria para poder orientar ele. Boa pergunta. Hoje está muito mais fácil para o investidor iniciar com poucos recursos. Quando eu comecei no mercado financeiro lá em 2004, você tinha poucas corretoras, o mercado com taxas elevadas de corretagem, que é aquela taxa que é cobrado quando você compra uma ação. Hoje, com as corretoras como a Genial e outras que tem no mercado, isso ficou muito mais democrático. Hoje a gente tem corretagem zero na maioria das corretoras, a gente tem cadastro digital super fácil abrir uma conta e a maioria também não cobra taxa de custódia, né, que é aquele valor cobrado até pela bolsa para manter ali a custódia, né, a guarda das ações. Então, se você tem taxas praticamente zeradas, se você compra uma ação ou compra 10 ações, isso não vai mudar. E lembrando que você tem dois lotes no mercado de ações. Você tem o lote fracionário e o lote cheio, que a gente chama, que normalmente são negociadas 100 ações. Mas você pode comprar uma. Quanto custa uma ação da Petrobras, uma ação da Vale? Então, iniciar com pouco é possível, desde que antes você faça a sua reserva de emergência, para que depois você possa migrar para o mercado, por exemplo, de multimercados, que são os fundos multimercados, que tentam capturar movimentos da moeda, dos juros, e, é claro, o mercado de renda variável, que é um mercado cíclico. Agora, nós estamos vivendo um momento de alta da Bolsa, mas até algum tempo atrás, se a gente trouxer ali 2020 a pandemia, a Bolsa caiu muito. Então é importante diversificar da forma certa, ter a reserva de emergência, para que em algum momento que você precise resgatar, você tenha de onde tirar. E é importante falar também sobre a assessoria que nós temos hoje. Hoje, o assessor como eu, ele não cobra diretamente do cliente, ele recebe da corretora. Então, para o cliente final, não tem nenhum custo. E da mesma forma, quando você fica doente, você não vai fazer um exame no Google e pesquisar o seu remédio. Você vai escutar a opinião de um médico. Então, um médico é um profissional da saúde que vai orientar, né, a pessoa com aquele problema que ela tem. E o assessor financeiro, trazendo esse raciocínio, ele faz a mesma coisa. Então, começar com pouco não é uma dificuldade. Eu vejo que a preocupação do pessoal não é a quantidade para iniciar. O problema aqui é iniciar, é dar o primeiro passo. Pergunta muito boa, né? Porque quando a gente fala de emocional, a gente está falando de um indivíduo. Então, primeiro é autoconhecer, né? O autoconhecimento é muito importante. Você é uma pessoa impulsiva, porque se você é impulsivo no seu dia a dia, você vai ser impulsivo quando você estiver negociando na Bolsa de Valores. Então, o primeiro que eu digo é, a Bolsa está para todos, mas nem todos têm a capacidade de evoluir com operações de day trade, porque operações de day trade ela é contra a nossa própria natureza. Nós, seres humanos, estamos preparados por DNA
a correr e fugir em qualquer situação de perigo. Então, quando você vai lá e compra no home broker, na sua plataforma eletrônica, e você começa a ver que você está perdendo dinheiro, aquilo vai te causando, se você não tiver um emocional forte, você vai acabar saindo no pior momento. Então, por mais que você tenha um setup adequado, por mais que você tenha ali todo um estudo para você fazer a operação, se você não tiver um gerenciamento de risco e você entender exatamente qual ponto que você tem que sair, mas deixar isso para o acaso, aí é onde a maioria dos traders perdem dinheiro. Porque o emocional é muito difícil de você preparar isso. Como eu disse, nós não estamos acostumados a ter esse controle. E também, o que eu falo muito é o tempo de tela. Eu acompanho o mercado financeiro na prática desde 2008. 2007 ali, eu entrei um pouco antes, e eu olho todos os dias o pregão, eu acompanho todos os dias o mercado. Antes, mais até do que hoje, porque eu ficava ali recebendo ordens, então eu tinha que ter a tela ali comigo. E de tanto olhar o movimento do mercado, não que eu consigo prever o movimento, é claro que não, mas eu consigo ter ali alguns insights que vêm pelo tempo que eu tenho de tela. Eu vejo muita gente entrando no mercado, fazendo um curso com 1 mês, 2 meses, querendo assim mudar de vida, né, com day trade. E aí a gente vê estatística que a maioria perde dinheiro. Então eu digo que além do setup, do estudo e de um controle de gerenciamento de risco para tirar o seu emocional de campo, é importante também você entender que existe um tempo ali. Um tempo que, da mesma forma, você vai ficar 5 anos numa faculdade, que você entra numa empresa como estagiário, você vai crescendo, isso também faz parte do mercado financeiro, né? Principalmente a gente falando de um mercado de day trade, que é um mercado que eu vejo com bons olhos, porque o day trade, ele traz liquidez para o mercado. Tudo que traz liquidez para o mercado é favorável para a Bolsa, é favorável para a economia, é favorável para o Brasil, né? Sem liquidez no mercado financeiro, a gente não teria oportunidades de novas empresas entrarem no mercado, da gente poder ter negociações de compra e venda. Então, o cliente que está da casa dele ali, fazendo um day trade, ele é um participante ativo para o mercado muito favorável, porque ele gera liquidez. E como eu disse, tudo que gera liquidez é favorável. Então, as pessoas, hoje, tem muita gente falando mal do day trade, né? A gente tem que entender que o problema não está no day trade, o problema está na alavancagem. Quando eu entrei no mercado, lá em 2007, 2006, você tinha uma alavancagem muito menor do que é hoje. Basicamente, a gente estava falando de negociações em ações, aonde você tinha uma alavancagem de 2, 3 vezes o capital, 5 vezes. Algumas corretoras, eu lembro que faziam campanhas de oferecer alavancagem de 20 vezes. Hoje, a gente está falando que um cliente com um mini contrato, que ele está abrindo uma operação de Notion de quase 30 mil reais, um pouco menos, no dólar 50 mil reais, pô, com 100 reais 150. É uma alavancagem de 300 vezes. Então, o problema não é bem o day trade aí, o problema é a alavancagem. Ah, João, mas você é contra a alavancagem? Não, eu não sou contra a alavancagem. Da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro investindo pouco, você também pode perder muito dinheiro. Então, eu acho que é importante ajustar, né, o gerenciamento de risco. E aí a corretora Genial está na frente. Foi a primeira corretora a ter o sistema de cockpit, onde o cliente tem que ali diariamente fazer adesão, qual o valor máximo que ele pode perder. E isso é muito legal, porque eu já vi muita gente quebrando a conta por causa disso. Porque tinha lá o patrimônio todo depositado na corretora, começou a operar day trade, e às vezes até um erro operacional. Às vezes não foi nenhuma ganância ali de aumentar a posição, mas por um erro aumentou a posição, não viu, perdeu. Eu já vi gente ficando posicionada de um dia para o outro sem saber, né? Acontece, mas o importante aqui é tirar isso de fora. A Genial ajuda com o sistema cockpit, mas é importante também que você tenha consciência da alavancagem que você está tomando. Olha, assessor para o trader, né? Isso realmente é algo novo. Eu trabalho no mercado financeiro, eu entrei lá em 2004. Nessa época você tinha meses de renda variável, né? O cliente estava acostumado a ligar para o corretor no pregão Viva Voz para saber o preço da ação, até que você tem um home broker que você falou assim, cara, agora onde eu tô, em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa abre e vê a cotação. Não precisa perguntar mais para ninguém. E daí você começou a surgir, né? Eu acho que foi não só a tecnologia. Você teve a entrada da tecnologia, principalmente o smartphone, que tornou fácil o acesso. Você teve uma outra onda que é também dos cadastros digitais, as corretoras flexibilizando a entrada do cliente. Então, juntando isso e os influenciadores nas redes sociais, como diversos nomes
consagrados aqui no Brasil, eu falo que a floresta pegou fogo, porque você teve taxas de juros baixas antes da pandemia, né, um cenário ali que impulsionou muita gente para renda variável. Você teve os influenciadores, né, também divulgando muito renda variável e as corretoras ajudando com a tecnologia, com o smartphone, com a questão da alavancagem que começou a facilitar. Então tudo isso favoreceu, né, a esse ecossistema crescer. E o assessor é a ponte entre o cliente e a corretora. Eu, quando comecei a negociar day trade na época, eu lembro que a minha ordem travava, eu ficava desesperado, eu entrava no chat, eu precisava falar com alguém e eu não conseguia. Então, para o cliente que está operando, que tem alguma dificuldade, ele não conseguir falar na corretora, isso realmente é muito ruim. O nosso trabalho aqui não é só atender ele rápido, mas é entender a urgência dele. Porque se eu tenho um cliente que me chama no WhatsApp, eu e minha equipe, e ele fala, olha, eu estou com uma dificuldade no cadastro, é claro que eu tenho que atender esse cliente, eu vou responder ele. Mas se eu tenho um cliente que fala, João, a minha ordem travou, qual é a prioridade? Esse cliente é a prioridade. A gente que vive de mercado, a gente consegue ter esse feeling. Que às vezes uma corretora muito grande ou um banco que tem uma central de atendimento, por mais que ela tenha uma equipe preparada, às vezes não tem esse feeling. Então eu falo que hoje o meu trabalho é uma boutique para o trader. Eu ofereço diversos serviços para ele, como uma calculadora de imposto de renda, como um produto para ele ver as cotações internacionais de forma gratuita, e por aí vai. São muitos serviços. Além, é claro, do atendimento imediato no WhatsApp. A gente consegue atender em escala. Hoje eu ofereço uma equipe de atendimento, então o meu cliente não fica aguardando para ele entender se a ordem dele foi executada ou não. Ele sabe dessa informação de forma imediata. Nós oferecemos muitos benefícios para o cliente trader, mas muitos que estão iniciando, às vezes nem sabe que o custo da plataforma. Tem muita gente que entra no mercado e contrata, paga. Hoje, um dos maiores benefícios que nós oferecemos aqui é a plataforma Profit Pro gratuita, né? Claro que o cliente precisa aderir à RLP e fazer uma operação no ciclo, mas para quem vai operar, fazer uma operação não é nada, né? Então, esse já é de cara um grande benefício que o cliente tem aqui na assessoria. Poder ter a plataforma Pro da Neológica, que é hoje a plataforma mais utilizada no mercado financeiro, a melhor tecnologia envolvida, sem custo. A TB+ surgiu como uma boutique para o trader. Eu trabalho no mercado de renda variável desde 2004. Eu passei por alguns bancos, depois diversas corretoras, e todo o aprendizado que eu tive como operador, porque eu fui broker, como assessor de investimentos, com todos os produtos, eu trouxe para a TB. Então o cliente TB, ele se sente muito próximo da corretora, ele tem plataforma gratuita, a corretagem zero, um atendimento imediato no WhatsApp comigo e com a minha equipe. Então, se um cliente me pergunta uma demanda sobre cadastro, óbvio que eu vou responder ele, mas se um cliente me demanda alguma coisa de operações, de ordem aberto ou qualquer situação, eu sei a agilidade que eu preciso dar nesse atendimento para ele não ficar ali escutando música enquanto o mercado oscila. Você vê que a alavancagem cresceu muito no mercado, né? Então, às vezes, os clientes operam de forma alavancada e ele precisa de uma resposta rápida, porque o mercado muda em questões de minuto, principalmente quando é um dia de notícia. Então, eu acho que o cliente da TB, ele se sente protegido, porque ele pode estar operando da casa dele em qualquer lugar do mundo, mas ele sabe que se ele me mandar uma mensagem, em menos de um minuto eu vou responder ele. Essa, para mim, na minha opinião, é uma grande qualidade que nós temos, fora o entendimento de todo o mercado. Então, se um cliente meu faz uma operação de opção com baixa liquidez, se ele faz um long short, se ele tem uma pendência na venda, qualquer operação no mercado de renda variável eu conheço e eu domino. Então, eu vejo que tem muitos assessores aí no mercado que, obviamente, seguem uma linha mais de alocação, de investimentos, que faz parte também do meu DNA, mas eu tenho, né, de sobra uma experiência em renda variável que eu consigo atender o cliente sem deixar ele com dúvida. Eu acho que isso também é muito bacana, essa comunicação imediata e esse poder de ter o entendimento que às vezes nem o cliente tem. Eu comecei no mercado financeiro através de bancos. Em 2004, eu já comecei ali no Bradesco, vendendo seguro e previdência. Depois eu fui para o Unibanco, HSBC, trabalhando muito naquele ambiente bancário. E ali eu enxerguei que realmente para o banco falar sobre investimentos não era tão atrativo. E eu tinha essa paixão por investimentos. Dali do banco, eu fui trabalhar na maior corretora do mercado e peguei logo de cara a crise de 2008. Eu já olhava essa corretora, eu já tinha, de certa forma, uma atração por ela, eu queria trabalhar lá e eu me tornei cliente dela. Então eu fui conhecer, né, um pouco mais de perto a corretora que eu queria trabalhar. E aí, em 2007, é legal eu falar que foi a minha primeira operação em bolsa. Foi quando justamente a Bovespa, na época, né, que hoje é B3, abriu capital. E aí foi uma operação de IPO, que muita gente conhece, que faz a reserva e tudo mais. Só que bacana eu falar
que isso em 2007, a corretora que eu fiz a reserva era a Ágora, e ela não me cobrou nada para fazer a reserva, né? Até hoje, cada investidor, através de cada CPF, você pode reservar até 1 milhão, qualquer IPO. Então, se abrir um novo IPO agora, eu só posso reservar até 1 milhão. Se eu quiser fazer uma reserva maior, daí enfim, pessoas colocam a esposa, a mãe, mas cada CPF são 1 milhão. E eu reservei 1 milhão na época, fui corajoso. E aí eu falei, poxa, mas qual é a garantia que eu preciso colocar? Eu não coloquei garantia nenhuma. Então, entendam bem comigo. Eu preenchi um formulário apenas, falando que eu queria 1 milhão de ações da Bovespa. Não depositei nada na corretora. Quando chegou no dia da estreia, que a ação começou a negociar, a ação subiu 50%. E mesmo eu tendo levado um lote pequeno, eu reservei 1 milhão, mas eu levei bem menos, agora eu não sei de cabeça. Eu sei que eu tive um lucro de 5 mil reais. Ali eu tive a certeza que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Foi assim que eu comecei. A minha maior rentabilidade na Bolsa de Valores. Bom, se a gente não for olhar por valor financeiro, mas percentual, eu vou falar para vocês que a minha operação que me deu uma rentabilidade maior foi o IPO que eu fiz em 2007 da Bovespa, que hoje é B3. Nessa época, eu não trabalhava em corretora, eu trabalhava em banco, mas já tinha ali um sentimento que eu queria trabalhar. E inclusive eu trabalhei nessa corretora que eu fiz a reserva, né? Obviamente eu já fui conhecer ela antes, me tornei cliente e tal. E ali teve um IPO da Bovespa e eu fiz a reserva máxima de 1 milhão. Só que nessa época a corretora não pedia nenhum depósito de garantia. Então eu abri a conta, eu fiz a reserva de 1 milhão que eu podia, fui contemplado, se não me engano, em 5 mil reais, algo assim. Acho que foi 10 mil reais. E quando abriu a negociação da ação da Bovespa, ela subiu 50%. Eu tive um lucro, que isso eu tenho certeza, porque me marcou, de 5 mil reais. Quer dizer, eu era jovem, eu ainda trabalhava, mas morava com meus pais e fiz uma operação no mercado financeiro que eu ganhei 5 mil reais. O problema não foi ganhar os 5 mil reais, o problema foi não ter colocado nada. Então, percentualmente, quanto que eu ganhei? Né? Você colocou 0 e você saiu com 5 mil reais, ali eu tive a certeza. Tive a certeza que eu queria trabalhar no mercado financeiro e em corretora. Meu maior erro operacional. Essa história, eu não tenho orgulho de contar, mas fez parte da minha vida e foi, se não me engano, em 2012. Na época eu trabalhava numa corretora que não existe mais no mercado. Eu era broker, então eu recebia muitas ordens de clientes e tinha que executar com agilidade. Então eu tinha alguns terminais, a Bloomberg, que ficava piscando o chat, e eu estava no telefone com o cliente, passando cotação para ele, enquanto o meu chat estava piscando. E eu não tive aquela agilidade de ligar com ele, pegar o chat, nisso meu telefone tocou. O cliente do chat já ligou no meu telefone pessoal, falou, João, executa agora, ele estava com pressa. E ali eu fui executar. Eu precisava vender um lote de 1 milhão de uma determinada empresa, né? 1 milhão de ações, tá? Então, 1,000,000. Eu tinha que vender. O preço, ele me deu 1 centavo. Porque essa ação, ela estava negociando na pedra com 1, 2 centavos. Hoje ela nem está mais listada na Bolsa. E na hora que eu fui vender 1 milhão de ações a 1 centavo, eu utilizava o Mega Bolsa, né? Eu era operador, então eu tinha um terminal direto que conectava a Bolsa. Nessa época, o assessor tinha essa qualificação se tivesse a prova de operador, que eu tinha. Então eu tinha uma autonomia grande. Então eu não precisava, por exemplo, passar por um sistema de validação da corretora. Eu tinha o canal direto com a Bolsa. Na hora de vender 1 milhão de ações dessa empresa, eu vendi 1 milhão de ações de Gol 4. Na hora eu nem via. Eu vendia e o cliente falava assim, vendeu o lote todo? E eu comecei a procurar a ordem e não achava. Nisso a minha tela ficou laranja. Quando eu percebi, tinha sido executada 530 mil ações de Gol 4. Nisso meu telefone tocou. Era o pregão da Bolsa, querendo entender o que eu tinha feito. Mas nem eu estava entendendo. Eu sabia que eu tinha feito cagada. Eu sabia que eu tinha feito um erro. Só não sabia o tamanho desse erro. Eu fiz a ação da Gol cair em torno de 2,5% e travou e congelou. É normal, em um negócio, quando a ação oscila muito, a Bolsa congela, justamente para evitar erros. Então, quando eu tomei ciência daquilo e eu fui verificar, e ele me perguntou, posso liberar o papel? Eu falei, olha, quem sou eu para manter o papel congelado, né? E o papel voltou a negociar. Eu fiz uma venda de 530 mil ações, oscilei o papel para baixo. Quando voltou e abriu as negociações, o papel rapidamente voltou ao preço que estava. Naquele momento, o prejuízo era acima de 500 mil reais. Eu tinha 22 anos, ganhava muito menos do que isso por mês.
E ali foi a maior dor que eu tive no mercado financeiro. E ali eu aprendi que não é pressa. É claro que precisa de agilidade, mas é muito importante ter as confirmações de ordem. Eu vejo ainda hoje muitos clientes cometendo erro pela plataforma. Então é importante você entender que não é a pressa que vai te trazer rentabilidade ou lucro. Agilidade é importante, mas você precisa conhecer o sistema que você opera, ter o máximo de segurança para que um zero a mais não faça um estrago como aconteceu. Eu paguei, eu consegui parcelar isso com a corretora e, obviamente, superei. Mas na época foi um grande desafio para mim.